Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvia, sou professora da Escola Essa. Hoje a gente vai acompanhar aí a disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana. Antes de você começar a se descabelar, falar, meu Deus, vou ter que aprender isso online. As partes que a gente está passando pela internet, elas são bem tranquilas. Vocês vão ver que vocês vão aprender muita coisa nessa aula. É muito legal, de verdade, gente. Não é porque sou eu que estou dando, não porque poderia ser qualquer professor, mas vocês vão gostar muito dessa disciplina, tá? Dá para a gente aprender muita coisa e começar a comparar com o nosso dia a dia, algumas coisas que você fala assim, nossa, mas eu não sabia que era assim, tá bom? Então, para isso, eu aconselho você sentar confortavelmente, pegar uma caneta, um seu caderninho de anotação, a sua apostila, que também vai ser importante, e acompanhar comigo o primeiro tema, que é a introdução mesmo à anatomia, tá bom? Vamos lá? Primeiro, né, introdução. Vamos entender o homem primeiro, né? Desde que o homem surgiu na Terra, ó, acompanha comigo, meu mouse é rosa, não liguem, tá? E também não liguem pra cara da professora. Gente, tô fazendo home office, tô gravando da minha casa, do meu quarto, olha que orgulho pra vocês, né? E então, assim, você imagine como que tá minha cara. Vamos lá, ó. É, Desde que o homem surgiu na Terra, tá? A gente tem que ter consciência que ele sofreu por diversas evoluções, tá? Então, ó, vê aqui comigo. Aqui a gente tem um homem da caverna, tá? E aqui a gente tem um homem, né, contemporâneo. Quais são as diferenças cruciais? Esquece a barba do homem contemporâneo, tá? Porque aqui tá ridículo. Era mais fácil você confundir o contemporâneo com a da caverna do que vice-versa. Mas vamos olhar anatomicamente as diferenças. Crânio maior, né? Os olhos são mais aprofundados, a narina mais alargadas, a boca, né? Praticamente ele não tem a parte do lábio bem formada, por isso que a gente associa muito, né? E tem realmente alelos genéticos com os primatas, né? Por isso que a gente chama os primatas de nossos primos. Podem ter ocorrido aí variações na família, né? Na genética, separações, e os primatas não conseguiram evoluir da forma que a gente conseguiu, tá? Olha a foto de baixo, né? Eu tenho um homem que não apresenta as mesmas características, né? Ele é totalmente diferente. É, Fora isso, né, a gente também tem diferenças em relação ao tipo de cabelo, a cor, né, a configuração. O homem primata, ele era extremamente musculoso, né, não tinha as facilidades, os facilities, né, da vida que a gente tem hoje. Então, assim, a gente evoluiu muito, se tornou a raça soberana na Terra. É tão soberana que a gente aniquila o próprio meio onde a gente vive, tá? E isso não é legal, certo? Em um momento, essa evolução ela vai parar. Por quê? Porque não tem mais o que destruir, não tem para onde mais crescer. Então a gente tem que se tornar seres conscientes. Fortes nós já somos, entendeu? Somos tão fortes que aniquilamos aí as raças pequenas, né? Ou outras raças, até raças grandes. Extinguimos da face da terra certos tipos de animais que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos jamais chegarão a ver, tá? Para poder chegar dessa fase a essa fase aqui, né, do primata, o homem primata, ao homem contemporâneo, a gente evoluiu e evoluiu pra caramba, gente, tá? A gente teve que se adaptar ao meio, é tanto que eu tenho pessoas que vivem em regiões extremamente quentes, pessoas que vivem em regiões extremamente frias, tá? E a gente que vive no Brasil, né? Ó que loucura. O corpo humano ele é constituído por um conjunto de sistemas e órgãos que trabalham em harmonia. Sim, é verídico. Eu tenho aqui dentro do meu corpo diversos sistemas. A gente vai ver os sistemas separados, mas depois vocês vão ver que um sistema depende do outro. Então, eles trabalham junto, tá? Graças a essa harmonia, a gente sobrevive. Porque se não tivesse, a gente estaria lascado, ok? Vamos lá. Quando que surgiu a anatomia? A anatomia ela é mais antiga do que vocês imaginam, tá? A anatomia ela já era uma ciência de conhecimento no Antigo Egito, né? A mumificação. Para que se realizava a mumificação? Para se manter a anatomia do corpo, para que a alma pudesse, né, retornar
retrazer o ser a vida, certo? Então, ó, podemos dizer que o estudo anatômico surgiu por diversos motivos. Primeiro, para manter o corpo íntegro, né, mesmo após a morte, tá? Estudos egípcios mostram isso. Conhecimento do corpo humano, sim, graças aos estudos anatômicos, às vezes não tão gloriosos, a gente tem aí soluções para problemas bem comuns hoje na sociedade. Por exemplo, né, até a década de 1950, galera, a gente não se operava coração. Olha isso, que loucura. Há menos de 60 anos atrás, tá? A gente não se tocava o coração. O coração ele era conhecido como um órgão intocável. E para quem quiser conhecer, eu vou deixar aqui um link de um vídeo que está no YouTube. É um filme chamado Quase Deuses. Gostaria que vocês assistissem. Ele é muito bom. Ele é antiguinho, tá? Mas ele assim, ele mostra como que o estudo, a anatomia, né, o estudo do coração, ele foi construído. Muito legalzinho, tá? Conhecimento do corpo humano, então, graças às pessoas curiosas, né? A gente tem aí, sabe como que o corpo ele é composto e como ele se organiza e como ele age, tá? Diferenciação das espécies entre homens e animais, lembrando que a gente apresenta diferenças grotescas em relação a algumas espécies e em relação às outras não. Eu não sei se vocês sabem disso ou se vocês lembram, né? Mas até alguns anos atrás, válvulas suínas eram utilizadas para trocar as válvulas cardíacas humanas. Então, assim, surgimos lá do primata, mas espera aí, como que um porco, né, consegue ter a mesma anatomia de uma válvula cardíaca humana? Então, as espécies elas não são tão diferentes como a gente imagina, tá? A dissecação do corpo humano era proibida até 150 anos, 150, né, ao ano 150 antes de Cristo, tá? Essa somente se tornou corriqueira com o avanço dos pensadores, ó, lá na época de Hipócrates, tá? Em busca de respostas sobre o funcionamento do corpo, por que que a pessoa adoecia, por que que a pessoa ganhava músculo, por que que alguns eram providos de beleza e outros não, tá? Na Grécia e no Egito, né, mil anos antes de Cristo, né, a anatomia era vinculada à medicina racional, sim, à ética. Não vou estudar se não tem o porquê, tá? Sendo que o estudo do corpo era realizado em prol da verdade objetiva. Vamos descobrir por que que a pessoa morreu. Isso era um exemplo, tá bom? Vamos lá. Conceitos anatômicos importantes que vocês têm que ter em mente, tá? A anatomia é a ciência que estuda macro e microscopicamente. Sim, é verídico. Eu consigo estudar, ó, a minha mão, tá? Pegar ela, dissecar a minha mão, como pegar um pedacinho da minha mão, colocar no microscópio e enxergar as células. Lembrando que somos um ser composto de células. Tudo que você enxerga, né, e que forma pedaços é constituído de célula, tá? Então, as nossas células, a gente apresenta diversos tipos de células que compõem tecidos diversos, tá? E que se organizam em prol de formar o ser humano, tá bom? A anatomia, ela é a análise da estrutura biológica correlacionando com a função, né? E com as modulações de estrutura em resposta aos fatores temporais, genéticos e ambientais? Sim, apesar de pertencermos à raça humana, apresentamos diferenças, né? Essas diferenças são provadas, por exemplo, em estudos de gêmeos, que separam os gêmeos, né? Colocam um numa condição, num ambiente, o outro em outro ambiente, tá? E aí começam a ver como que eles evoluem, né? Se eles, mesmo sendo gêmeos, se eles crescem iguais ou se eles vão apresentar diferença influenciado pelo ambiente. E geralmente sempre apresenta, tá? Esta visa compreender os princípios arquitetônicos e evolutivos, crescimento e envelhecimento, galera. Quem nunca aí buscou a fonte da juventude, ficar jovem, ó, com a cutis bonita pro resto da vida, né? Mudanças e atividades funcionais também. Então, assim, a gente vai ver isso a partir de agora, tá bom? Nomenclatura, também conceitos anatômicos, né, que a gente vai ver aqui, tá? A anatomia apresenta a sua linhagem própria, ela é única, tá? O que é cabeça aqui no Brasil vai ser cabeça nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra, só vai mudar o nome, mas vai ser estudo, por exemplo, de crânio, tá?
ele serve para designar e descrever organismos e suas partes. Então, eu uso palavras específicas para designar o estudo, tá bom? Etimologicamente, a origem da palavra, né? Vem do grego e vem do latim. Do grego, parte de ana, tomem, né? Ana significa em partes, ó, se tiver alguém aí que chama Ana, né? Seu significado é em partes, brincadeira, gente. E tomem, que é cortar, tá? E do latim, dissecare, né? Cortar em partes, ou em partes cortar, tanto faz, tá? Em qualquer dos sentidos, seja no grego ou do latim, eu vou estudar o corpo em partes, tá bom? Atualmente, a linha da anatomia ela é dividida em 3 grandes grupos: macroscópico, aquelas estruturas que eu enxergo a olho nu. Vou lá, amputei a minha mão, né? Enxergo a mão a olho nu, tá? Microscopicamente, não, peraí, tem uma verruguinha aqui na minha mão. Eu vou tirar um pedacinho dela, vou colocar no microscópio e ver como que ela é constituída. Isso daí chama-se estudo citológico. Eu tô vendo célula, citologia, tá? Se eu pegar, por exemplo, um pedaço do tecido, eu fui lá e tirei um pedacinho, se eu peguei só para fazer a biópsia, eu tô vendo célula, né? Mas se eu peguei um tecido um pouquinho maior, aí eu já chamo de histologia, porque eu tô vendo tecido, histologia, tá bom? Embrionária também é um ramo da anatomia, porque estuda a fase do desenvolvimento humano, a partir do momento que é fecundado, tá bom? Divisão anatômica, vamos entender isso daqui. É fácil, tá? Não é difícil, mas tem que prestar atenção, ó. A anatomia pode ser dividida quanto à região estudada. Sim, eu tenho estudo só de cabeça, só de tórax, só de membros, tá? Mas eu tenho que entender qual é a porção que eu estou estudando. Então, eu tenho a anatomia dividida em porção axial e apendicular. Olha aqui no bonequinho, tá? A porção axial, que é essa daqui, ó, tá? Ela vai incluir o estudo apenas do eixo principal do meu corpo, que se constitui de cabeça, pescoço e tronco. A cabeça, ela é dividida em 2 partes. Ela é dividida em crânio, né? Cabeça aqui, crânio e face, tá? Crânio e face. Pescoço é pescoço mesmo. E o tronco, gente, ele tem aí 3 divisões. Eu tenho órgãos que pertencem à cavidade torácica, então vai chamar tórax, né? A cavidade abdominal, né? Abdômen, e a cavidade pélvica. Sim, a cavidade pélvica. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho órgãos que ficam aqui abaixo, né, na cavidade pélvica: útero, ovários, porções intestinais, tá? Então, assim, que estão presentes aqui. Aqui no tórax eu tenho pulmão, eu tenho o coração, eu tenho o mediastino. No abdômen eu tenho fígado, tenho baço, então, assim, tenho o estômago. Poxa vida, então eu tenho diversas configurações aqui dentro anatômicas. Então, ó, como que é dividido então o esqueleto? Porção esqueleto axial, composto do crânio, né, da cabeça, que é crânio e face, pescoço, e do tronco, que é dividido em 3 porções: tórax, abdômen e pelve, certo? Então, ó, a gente viu a porção axial aqui no vermelhinho. E ele também é composto da porção apendicular, que é tudo que está anexado ao meu eixo central, então ao meu esqueleto axial. E quem que se liga ao meu esqueleto axial? Os braços e as pernas, que a partir de hoje vocês não chamam mais de braços e pernas, são membros superiores e membros inferiores, tá? O membro superior, ele é dividido em braço, antebraço e mão, tá? Tendo o ombro como raiz dele. Então, ó, braço, antebraço e mão, certo? Já os membros inferiores, ele é dividido em coxa, perna e pé. Coxa, perna e pé, tendo, né, o quadril como raiz dele. Então, ele sai aqui do quadril e o membro superior sai do ombro, ok? Variações anatômicas. Meu, isso daqui, gente, é muito legal de se entender, tá? Variações anatômicas. O que são as variações anatômicas, né? São variações em relação a indivíduos em idade, sexo, raça, etnia, né? Biotipo, evolução. Vamos dar uma olhada aí, tá? Primeiro temos que entender: homens e mulheres são diferentes, tá?
Primeira constituição aqui da variação anatômica, idade. Olha essa figurinha aqui, né? Chegamos, ó, na fase, né? Nascemos e vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Chegamos ao nosso teto máximo de crescimento e depois a gente vai diminuindo, tá? Primeiro a gente cresce, chega, estagna numa posição, né? Num crescimento, e depois a gente vai diminuindo. Sim. Outra coisa, né? Não só a estatura. Por que que a gente diminui ao longo da vida? Porque você perde massa corpórea, você perde massa óssea, você pode ter delimitações de doenças que encurtem, né? Por exemplo, amputação de perna, doenças na articulações, que encurtem a sua envergadura, tá? Então, assim, uma pessoa com 1,80 m, gente, na velhice chega a 1,70 m tranquilamente, tá? Já outro conceito anatômico aqui em relação à idade, né? Nascemos com muito mais ossos do que morremos. Sim, isso é verídico. O ser humano em si, ele nasce com muito mais ossos. Então, por exemplo, a nossa calota craniana, quando a gente nasce, todo mundo fala assim, ai, que olha só, tem moleira. Não é moleira mais, não chama de moleira mais, tá? É fontanelas. As fontanelas, elas são aqueles buracos que são encontrados no crânio da criança. Ao longo da vida, quando a criança vai crescendo, as calotas cranianas elas vão, ó, se unificando e formando como se fossem linhas, tá? Chamadas de suturas no crânio. Elas são tão fortes, essas unificações, gente, que formam um único osso. Então, assim, eu tenho suturas ósseas no corpo, eu tenho unificações, por exemplo, da região sacra, que é a região final, que é essa daqui, ó, né? A região sacra, que é a região final do meu esqueleto axial, né? Também entre a fase de desenvolvimento, né, da criança para a fase adulta, para vocês terem noção, uma criança ela pega o pezinho dela e põe atrás da cabeça tranquilamente. Eu te desafio a fazer isso, né? Se você fizer isso, eu vou ter que chamar um SAMU para você, porque você não vai voltar. Porque você vai ficar com o pé lá atrás, a sua articulação, ela já não está na mesma condição que estava quando você era criança. Então, a gente tem essas variações anatômicas em relação à idade. A mulher, ela também apresenta essas variações, né, em relação à idade. Lembrando que tanto o homem quanto a mulher, né, eles sofrem a influência aqui hormonal, que já é a nossa segunda variação anatômica, que é em relação ao sexo, né? Homens e mulheres são diferentes, gente. Somos diferentes. Meninas que estão me ouvindo, se tiver meninos na sala, porque eu não sei se tem meninos, né? Meninas que estão na sala, homem é muito mais forte que mulher. Você pode falar assim: ah, mas se o cara mexer comigo, eu vou para cima dele. Ele só não vai te matar se ele não quiser. Tá? O corpo dele é pura testosterona, ele tem um hormônio que é alavancador genético. O hormônio testosterona, galera, não que a gente não tenha, as mulheres têm testosterona, só que a nossa quantidade é muito baixa, a não ser que você seja aí a mulher barbada, tá? O homem, esse hormônio, ele é explosivo quando pode ser o cara mais magrelo da face da terra. Se ele tiver com ódio, ele vir para cima de você, ele te mata. Porque a testosterona dele faz com que ele tenha poder de explosão, ele tenha força, tá? Não se briga assim. É por isso que eu falo, as mulheres elas morrem porque elas não têm conceito da própria força, tá? Uma coisa a gente deve comentar aqui, somos mais inteligentes, sim, mas às vezes a gente não usa essa inteligência, tá? Outra variação aqui em relação ao sexo é o próprio corpo. Os homens, eles têm muito mais massa muscular devido à testosterona. As mulheres têm muito mais gordura do que massa. A gente tem uma quantidade significativa de massa muscular, mas a gente também tem um acúmulo de gordura muito grande. Por quê? Temos dois hormônios aí, até mais hormônios que trabalham com gordura. Eles precisam de gordura no corpo. Por exemplo, progesterona e estrógeno. Se você não tiver uma quantidade significativa de progesterona e estrógeno, ou melhor, de gordura no seu corpo, você não consegue nem engravidar. Por isso que existem mulheres, por exemplo, Graciane Barbosa, ela tem menos de 3% de gordura no corpo, ela não consegue gerar uma criança, você entendeu? Então, a genética também favorece o acúmulo de gordura. Tenta você e seu marido, ou seu namorado, seu colega, seu irmão, qualquer pessoa, mesmo peso, mesma estatura, vão os dois para academia, tá? Faz a mesma série de exercício por 3 meses. Quem emagrece? Quem ganha corpo?
o homem. Ele ganha muito mais fácil do que você, meninas. Então, assim, cuidado com esse. Como que eu falo? Às vezes a gente confunde conceitos feministas, né? Direitos iguais, com anatomias iguais. Não somos anatomicamente semelhantes. A mulher, ela gera um filho, né? Gerar um filho na mulher é extremamente desgastante pro corpo feminino. A criança, entendam esse termo, porque é esse o termo realmente que se usa. A criança gerada no útero da mulher, ela é um parasita, tá? Daí você vai falar, nossa, professora, aqui você tá falando, né? Você tá falando, tá chamando meu filho de parasita. Teoricamente, né, biologicamente, seu filho é um parasita. Socialmente também, depois você vai me entender, tá? Porque quando ele tá dentro da sua barriga, ele precisa que você nutra ele com o seu sangue, que tenha nutrientes, o seu oxigênio, né, com cálcio dos seus ossos. Então, assim, quando ele cresce, ele precisa que você cuide dele, né? Então você vai continuar alimentando e assim por diante. E quando ele cria independência, ele ainda continua sendo parasita porque ele vive te pedindo dinheiro, te amolando as paciências. Então, assim, a gente tem que entender que a mulher ela é diferente anatomicamente em todos os sentidos do homem, tá? Cuidado com o que a gente às vezes imagina e não é, tá? Às vezes a mulher ela pode ir pro MMA, e uma coisa que é interessante, por exemplo, né, troca de sexos aqui. O Brasil ele tem uma sociedade que ela é aberta à troca de sexo, né? Então a gente é uma sociedade que permite que um homem, né, seja reconhecido socialmente como mulher e uma mulher seja reconhecida socialmente como homem. Um exemplo, né? A gente tem acho que é a Stephanie, se eu não me engano. Ou é a Stephanie ou é a Jennifer do vôlei, tá? E a gente tem aí a Tami Miranda como exemplo de mulher. Tami Miranda era uma mulher que decidiu virar homem. O que que ela fez? Ela fez a mudança de sexo, certo? Não sei se ela fez a mudança ainda, mas depois eu vou procurar, gente. Mas enfim, ela começou a tomar hormônio para mudar o corpo dela. Funcionou? Obviamente. Hoje você olha para a Tami Miranda, você não reconhece uma mulher. Mas isso não quer dizer que ela seja um homem, tá? Biologicamente, o cromossomo dela é XX. Ela ainda vai ter o quê? Delimitações funcionais em relação à ação de estrógeno e progesterona, tá? A mesma coisa é a jogadora de vôlei, que eu não lembro o nome dela, se é Stephanie ou se é Jennifer, tá? Mas vocês podem procurar aí na internet. Ele era um jogador de vôlei, né, na Liga Internacional. Ele é brasileiro, tá, gente? E ele, em um momento da vida, ele se descobriu mulher e ele realmente fez a troca do sexo, tá? E ele veio pro Brasil e ele entrou com uma petição para poder continuar jogando vôlei, só que agora na Liga Feminina. O Brasil ele reconhece os direitos tanto das pessoas que trocam de sexo em relação aos direitos aos demais. Então, por exemplo, se ele tem direito a passar no ginecologista, ele tem direito a fazer todas as atividades que uma mulher faz. Aí começa a briga. Quando ele entrou na Liga Feminina, né, o clube que ele jogava não parava de ganhar. Mas por quê? Porque só tinha 3 jogadores na quadra. Tinha o recebedor da bola, o levantador e ele que atacava. Por que que o time dele ganhava? Porque por mais que ele tenha sido reconhecido como mulher, o corpo dele trabalhou por 30 anos como homem. Você entendeu? Então, assim, o potencial de ação e de explosão dele é muito maior do que as jogadoras que treinaram a vida inteira. O cara sai 1,80 m do chão, gente. Uma mulher não sai 1,80 m do chão. Então, assim, por mais que ele tenha o direito reconhecido, ele não poderia jogar na Liga Feminina. Para ele ter a mesma capacidade de jogar na Liga Feminina com as mesmas condições da mulher, ele teria que esperar aí no mínimo mais 30 anos para o corpo dele poder o quê? Ter as mesmas condições do corpo feminino. Então, assim, tem coisas que não se configuram. Eu te reconheço como mulher, mas tem certas coisas que não vai ser nunca, né? Então, a gente tem que entender isso também.
Outro campo de interesse é a raça. A gente só tem 3 raças, tá? Reconhecidas mundialmente: branco, negro e amarelo. As demais raças que vocês colocam aí, mulato, negro, jambo, morena, né? Elas não existem, elas são um que sobrou, o que ainda é imperante do racismo. No Brasil, eu quero que vocês entendam, eu não tô sendo incoerente quando eu falo isso, tá? No Brasil, ser negro não é vantagem. Se você é negra como eu, você vai entender isso. Não é vantagem, tá? É vantagem quando a nossa sociedade ela clareia, quando ela escurece, ela não é boa. É isso que é conjugado no conceito popular. É tão enraizado isso que eu preciso de cota para negro para entrar numa faculdade, cota para negro para fazer um vestibular, cota para negro para conseguir garantir os direitos dele. E não deveria ser assim, tá? A raça, gente, ela só te delimita a cor. Ela não, ela embora tenha os alavancadores genéticos em relação às raças, e a gente vai ver isso, né? É muito comum aqui no Brasil você pegar uma pessoa, por exemplo, se você chamar um branco de branco no Brasil, você não está cometendo racismo. Mas se você chamar uma pessoa negra de negra no Brasil, você está cometendo um crime de racismo. Por quê? Porque o racismo ele é enraizado. Você entendeu? Eu posso chamar um japonês de japonês, você entendeu? Ah, ó, o japonês, o cara responde na boa. Posso chamar uma pessoa branca de branca, mas se eu falar ô negro, você entendeu? Opa, peraí, é um crime, você tá me chamando de negro. Não, racismo é quando, isso coloquem na cabeça de vocês, tá? Racismo é quando eu chamo uma pessoa de preta, de carvão, sei lá, de graxa, qualquer coisa desse tipo. Quando eu chamo ela de negro, eu só tô definindo a raça. Eu sei que isso dói, às vezes, quando você ouve, ô sua negra, né? Tipo assim, no sentido de ofensa. Mas não é assim que as coisas deveriam se encaminhar, tá? A raça também ela é importante, porque sabemos que a raça negra ela é a mais forte, tá? Independente das outras raças, as raças negras é a mais forte. Ela possui doenças da raça? Sim, possui. Por exemplo, eu tenho doenças de raças. Eu tenho a anemia falciforme, que é uma doença que é caracterizada pela raça negra. Eu tenho a talassemia, que é caracterizada pela raça branca. E eu tenho, por exemplo, a leucemia, que é muito forte na raça amarela, tá? Não quer dizer que as outras raças não vá desenvolver essa doença, sim, mas é uma característica. E olha como isso é um alavancador genético. Se hoje no Brasil ou no mundo, tivesse uma epidemia, uma pandemia de malária, só sobreviveria a raça negra que tivesse anemia falciforme e traços de anemia falciforme. Os negros que não tivessem essa doença não sobreviveriam. Por quê? Porque a anemia falciforme impede com que a malária infecte a célula. Então, olha que alavancador genético, tá? Então, a gente tem que começar a entender que as raças, elas têm suas limitações e elas também têm suas características. Uma pessoa negra, ela tem uma fibra muscular muito mais fácil de ser trabalhada do que uma pessoa branca e asiática. Por isso que quando você olha para um japonês, né, um asiático, você vê ele fragelo, ele magrinho, né? Para ficar bombado, ele demora muito mais do que uma pessoa branca e do que uma pessoa negra. Então, isso é alavancador genético. Você já viu a corrida de São Silvestre? Né? Quem ganha a corrida de São Silvestre? Você olha para o cara lá, Caquete, que é um queniano, né? Por exemplo, o cara é magro no último, mas ele é negro, ele tem as condições favoráveis a ele e ele consegue metabolizar muito melhor uma molécula de oxigênio do que a gente. Então, assim, são características de raças que são muito reinantes e muitas vezes a gente fala assim, não, não é vantajoso. É vantajoso, tá? Biotipo. Biotipo também ele é diferente. Por exemplo, aqui ó, a gente tem biotipos diferentes, tá? Embora seja a evolução de uma mesma pessoa, são biotipos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho pessoas na sociedade que são muito altas e muito magras. Eu chamo essas pessoas de longilíneas, tá? Como eu também tenho pessoas, ó, com características normais, né? Corpo, braço e perna praticamente na mesma proporções. São normelíneas, são pessoas normais. Como eu posso ter pessoas brevelíneas, que são pessoas que apresentam um tronco muito maior do que os braços e as pernas, que a gente chama às vezes até a criança. Você já vê que ela é criança, ela é troncundinha, né? Ela tem um tronco maior, certo? E o caráter evolutivo, a evolução ela é essencial à raça, gente. Se a gente não evolui, a gente morre.
nossos pais, né, têm uma estatura e têm uma concentração de massa que é diferente da nossa. E os seus filhos serão mais fortes que vocês e mais inteligentes. Então, assim, o caráter da raça é sempre evoluir. Até quando vai essa evolução? A gente não sabe. Existe um estudo, tá? E isso é verídico. Se vocês quiserem depois demonstrar interesse, eu mando para vocês lerem, né? Tem que ler, aprender a ler, galera. Se vocês não lerem, vocês nessa área, vocês estão lascados, porque tudo aqui é informação, tá? Tem um estudo no meio acadêmico que diz que daqui a algumas gerações a gente não vai ter mais homem na Terra. Homem do gênero homem, tá? Não é mulher. O cromossomo Y, ele é muito menor do que o da mulher. E o cromossomo Y, ele tá diminuindo a cada geração, tá? Ele vai diminuindo, 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 até que vai ter um tempo que ele vai sumir. Aí você fala assim, não vai ter mais homem? Aí a gente não sabe qual é a evolução, né? O que os cientistas, eles já encontraram é que no caractere, né, por exemplo, um alelo lá, um par genético, ele que dá característica, por exemplo, de interesse sexual em sexo oposto, e que esse alelo ele já está sendo retirado de alguns indivíduos quando ele nasce. Por isso que explicaria-se, né, a teoria da homossexualidade nos homens, tá, gente? Nas mulheres é um negócio um pouquinho mais complexo, mas é bem interessante, porque se você parar para pensar, você enxerga uma criança homossexual desde quando ela é pequena, tá? Não me perdoem se tiver aqui pessoas que acreditam na cura da homossexualidade, né? Mas cientificamente a homossexualidade ela é uma característica genética. A criança ela nasce diferente, tá? Não é pelo meio, não é influenciável. A gente tem aí o oba-oba, né? São pessoas que pegam mulheres, pegam homem, pega todo mundo. Mas em relação à genética, é esse o termo, tá bom? Padrões anatômicos, né? Tudo que é normal, a gente sabe que é normal. Eu olho para uma pessoa e vejo que ela é normal. Quando ela é anormal, eu posso chamar de anomalia ou monstruosidade. O que é uma anomalia? É quando uma pessoa nasce com 6 dedos, nasce sem uma perna, nasce sem o braço, nasce com o nariz aqui na bochecha, mas é compatível com a vida, tá? Ela vai ter algumas limitações? Pode encontrar diversas, mas ela vai morrer? Não, tá? Monstruosidade, sim, é incompatível com a vida. A criança, né? O nosso corpo, gente, ele tem caminhos para encontrar erros genéticos, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho disso. Ele consegue, por exemplo, enxergar uma monstruosidade no começo, tá? É tanto que a mulher, para ela poder engravidar, e isso tem relação com a gravidez, eu gostaria que vocês entendessem também, tá? A mulher, para ela engravidar, ela tem que estar com o sistema imunológico dela baixo. Se ela não tiver com o sistema imunológico dela baixo, ela vai reconhecer o esperma do companheiro dela como um tecido impróprio ao organismo, vai atacar e vai matar o espermatozoide, certo? Quando o espermatozoide chega no óvulo e fecunda, né, a gente tem que lembrar que 50% daquele óvulo é pertencente ao corpo da mulher e o outro 50% pertence ao parceiro. Então, assim, se o sistema imunológico dela não tiver baixo, ele reconhece aquele 50% como impróprio, ataca o óvulo e faz com que a mulher aborte, certo? Então, assim, muitos abortos é porque o sistema imunológico da mulher ele não reconheceu o tecido do homem como próprio, o sistema imunológico dela não baixou. Em relação à monstruosidade, que é o que a gente está vendo aqui, a anencefalia, né? A criança nasceu sem o cérebro, também ocorre isso, né? Às vezes o sistema imunológico da mulher ele tá baixo, mas ele não significa que ele não esteja atuante. Ele começa a identificar uma formação anormal. Então, o que que ele faz? Ele começa a atacar, ele sobe, né, de uma hora para outra e ele começa a atacar o feto para poder o quê? Expulsar aquela monstruosidade do corpo. Entretanto, existe meios que não ocorre isso,
tá? E isso daí não existe ainda uma explicação específica. Por exemplo, pode ser decorrente do sistema, uma falha do sistema imunológico, pode ser por outras características, tá? E ele acaba não corrigindo, e a criança, ela nasce com uma má formação, assim, tão severa, que chega a ser incompatível com a vida. Ela pode viver 1 dia, 2 dias, 1 ano, mas ela vai morrer. Fatalmente, né, ela não vai para frente, tá bom? Então, anomalia compatível com a vida, monstruosidade, não. Posição anatômica é a posição de estudo, né? A posição que a gente utiliza para ver uma pessoa. Toda vez que eu quiser estudar uma pessoa, que eu quiser ver se ela tem alguma variação, né, de, por exemplo, tamanho de perna, tamanho de braços, no alinhamento da coluna, peço para ela ficar na posição anatômica. Então, o que é a posição anatômica? Muitas vezes você já foi no médico, o médico falou, fica em pé aí, né? O ficar em pé quer dizer que você tem que pôr as mãos para frente, né? O corpo ereto, os pés paralelos e a sua cabeça, né, com o olhar pro horizonte. Quando eu faço isso, eu consigo ver se uma pessoa tem um desvio de coluna, se um membro é maior que o outro, se ela tem algum tipo de desvio ou não, tá bom? Posição anatômica. Outros termos anatômicos que a gente vai começar a usar em anatomia, então gravem, né? Eu não vou usar mais frente e trás, cima e embaixo, meio e lado, perto e longe. Não uso mais esses termos. Eu vou usar, por exemplo, para frente e para trás, eu uso anterior e posterior. Para cima e para baixo, eu uso superior e inferior. Medial e lateral. Então, tudo que está no meio é medial, tudo que está nas pontas são laterais. Tudo que tiver perto de uma estrutura, por exemplo, ó, esse celular, né, é proximal a mim. Se eu colocar ele lá adiante, ele vai ser distal, tá? Então, perto e longe, certo? Há também outros termos que a gente deve conhecer. Homolateral está do mesmo lado, então, ó, olhando aqui, eu posso dizer que o peitoral esquerdo, ele é homolateral ao braço esquerdo, mas se eu colocar o peitoral direito, ele vai ser contralateral, porque está do outro lado. Homolateral do mesmo lado, contralateral de lados opostos, certo? Superficial e profundo, superficial, tudo que está perto da superfície, profundo, tudo que está escondido nas profundezas, certo? Divisão do corpo anatômico, a gente já viu, né? Cabeça, tronco, né? Tórax, abdômen aqui, gente, não entrou a pelve, não sei o que acontece com o meu computador, esse capiroto não quer deixar entrar o raio da pelve aqui, tá? E os membros, que é o inferiores e os superiores, mas aqui a gente tem, ó, né? Cabeça, crânio, face, pescoço, tronco, cavidade, né? Torácica, abdominal e pélvica, e os membros superiores e inferiores, certo? Planos de corte, isso daqui é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível de vocês aprenderem. A gente tem aí 3 planos de corte, um chamado corte sagital, outro transversal e o outro coronal, tá? O corte sagital, ele divide a pessoa na metade, em direita e esquerda. Então, eu chamo isso como corte sagital. Cortei a pessoa na metade, direita e esquerda. Tem até uma sutura na cabeça, depois vocês vão ver, que chama-se sutura sagital, tá? O corte transversal é como se eu estivesse fatiando a pessoa, cortando ela, né, em fatias. Então, ele é dividido em superior e inferior, porque eu divido em 2 metades, uma superior e a outra inferior. Então, ó, corte sagital, corte mediano, eu corto no meio, né? Corte transversal, eu corto em fatias. E o corte frontal ou coronal é como se eu estivesse cortando, né? Então, por exemplo, aqui o meu celular tá de frente, uma pessoa de frente. É como se eu virasse e cortasse essa pessoa. Perdão, meu celular tá assim de frente, né? É como se eu cortasse. Peraí, deixa eu achar um outro exemplo. Então, ó, peraí, calma. Vamos lá, Silvia, volta. O negócio é o seguinte, ó. Corte mediano, cortei no meio, certo? Sagital. Corte transversal, fui, ó, cortei, né? Em fatia, superior e inferior. Corte coronal, ó, eu corto aqui, ó. Eu divido a pessoa em anterior para frente e posterior para trás. Então, eu tenho 3 tipos de corte: corte sagital, corte transversal e o corte coronal, tá? Qualquer coisinha me chama que eu explico novamente.
Os sistemas anatômicos, né? A gente tem aí diversos sistemas, vamos estudar todos, lembrando que alguns formam aparelhos, né? Como o sistema esquelético, articular e muscular, ele forma o aparelho locomotor, e o sistema urinário e reprodutor forma o urogenital. Mas a gente tem aí também sistema nervoso, sistema tegumentar, circulatório, digestório, respiratório e endócrino, ok? Muito obrigada por hoje. A gente termina aqui. Leiam a apostila de vocês, façam a apostila de vocês, né? Os exercícios, deixa eu corrigir aqui, né? Interagirem, gente. Ó, a pessoa escrevendo errada ainda, pelo amor de Deus, né? Não esqueçam de fazer o exercício e interagirem nos fóruns. Para quem conseguiu entrar no fórum, beleza. Para quem não conseguiu, essa primeira aula ela não tem fórum, não se preocupa. Eu só gostaria que vocês fizessem os exercícios referentes à apostila do tema 1. Por quê? Porque lá na frente eu vou considerar esses exercícios para compor a nota de vocês, certo? É isso, fiquem com Deus, beijo.